Veiga desapareceu. Daemon mente para Rhaenyra para proteger a própria filha. Aegon precisou se humilhar, eu adorei essa cena, para continuar vivo. E o verdadeiro Daeron Targaryen finalmente apareceu. Só que a maior revelação desse episódio não foi descobrir quem ele é, foi entender o plano do Ormond Hightower. Ele não está lutando para devolver o trono ao Aegon, e sim, ele quer o Daeron como rei. E talvez a dança dos dragões não se resuma apenas ao lado preto e ao lado verde, mas agora também existe um terceiro lado. Fala, incríveis! Eu sou o Lucas Dominique, você está no Incrível Filme e hoje, episódio 4. Mano, descobrimos qual é o grande plano do Ormond Hightower. E eu confesso a você que eu fiquei muito animado porque eu só imaginei que as coisas iam ficar entre os verdes e pretos, e não. A série trouxe essa grande reviravolta, essa grande sacada, e eu tô bem animado. Aproveita logo, confere os cupons de desconto aqui na descrição. Não esquece, se torne membro para me mandar aquele apoio. Eu também estou fazendo a cobertura da terceira temporada de Silo. Tem recaps aqui no canal, tanto de Casa do Dragão como de Silo. Tem tudo aqui na descrição. Tá preparado? Esse episódio foi muito legal. Vem comigo! O episódio já começa movimentando Tumbleton. E faz sentido, né? Já que a cidade não dá só nome a esse quarto episódio. Esse lugar se tornou a peça central dessa temporada. As tropas do Ormond Hightower ocupam o lugar. A população está pressionada e qualquer conflito pode explodir. O problema para Rhaenyra é que Tumbleton tinha declarado apoio para ela. Então não basta apenas mandar os dragões e queimar os inimigos, porque assim ela queimaria também o próprio povo. Ormond escolheu muito bem o campo. Ele ocupa a cidade e ainda limita a resposta à rainha. Em Porto Real, a Rhaenyra tenta entender, né, o que o Ormond quer tomando essa cidade. Para isso, ela recorre justamente a Alicent. Porque a Alicent conhece o primo, ela conhece a casa Hightower e sabe que o Ormond ele é religioso, ele é paciente e muito mais perigoso do que parecia inicialmente. Rhaenyra tem os dragões, mas ainda não tem ouro. Sem uma coroação oficial e sem o apoio da fé. E para piorar tudo isso, meu amigo, começam a aparecer lá em Porto Real pichações dizendo a rainha dos bastardos. Quando a patrulha da cidade resolve intervir a mando da própria Rhaenyra, eles agem com muita brutalidade. Eu achei aquilo desnecessário. Tudo bem, tá? Você procurar os responsáveis, puni-los e tudo mais, mas da forma como eles estavam agindo, isso vai cair mal para Rhaenyra. E você sabe, né? Isso tudo pode transformar o medo em uma revolta contra ela mesma. Enquanto isso, Aegon e o Larys, que estavam meio desaparecidos, né, voltam a aparecer nesse episódio 4. Os dois encontram Sunfyre pelo caminho, né, caído ali em pouso de gralhas. O Larys afirma que o dragão está morto, mas o Aegon não acredita nisso. Será que esse dragão pode estar vivo ainda? Eu acho que não. Mas será? Ele abraça, né, Sunfyre e diz que ainda existe vida ali. Eu acho que foi só emocional da parte dele mesmo. Não tem como um dragão ter caído lá, não sei que época, e ele tá vivo ainda. Tá ok, hibernando, dormindo, impossível, né? Mas o local começa a ficar perigoso e o Larys fala: Aegon, vamos sair daqui, senão a gente vai se dar mal. Ao chegar em Pouso de Gralhas, o Aegon agora entende como é difícil viver longe da Fortaleza Vermelha. Sem coroa, sem criados, sem respeito. Ele precisa trabalhar para poder comer, e tem um momento que ele até não come, o cara fala: ó, você só vai comer amanhã agora. Ele se rebela, né? Mas ele acaba sendo forçado a se ajoelhar perante ao líder local para continuar vivo. E é uma queda brutal, né? O homem que foi coroado rei agora precisa se humilhar, se ajoelhar, beijar os pés de outro homem para poder continuar vivo. Lá no vale, Caraxes dá uma de louco e para em uma gruta. O Daemon ficou até assustado, sem entender o que estava acontecendo com seu dragão, mas ele foi esperto e levou o Daemon até uma gruta onde se escondia quem? Sim, a filha dele e o rouba-ovelha. E ela acaba admitindo pro pai, né, que estava na batalha em que o Jace morreu e diz que tentou ajudar, mas
acaba que piorou tudo. E ela acaba pedindo pro pai não contar pra Rhaenyra que ele encontrou com ela, que agora ele sabe da verdade. E Daemon não tem muito o que fazer, né? Ele decide proteger a filha, né? Acaba encontrando um pastor lá, manda seu dragão queimar ele, leva a cabeça lá pra Rhaenyra e fala que foi ele que domou um dragão selvagem e ele acabou, né, matando, cortando a cabeça do cara e fim da história. Eu acho que nem todo mundo comprou essa história, mas será mesmo que a Rhaenyra comprou essa ideia? A Mysaria já é... né? Ela provavelmente não acreditou nessa história. Só que um pai, né, cara, acabou protegendo sua filha, escolhendo sua filha, porque ele sabia que se Rhaenyra descobrisse, isso poderia não acabar bem. Porém, agora existe uma mentira gigantesca entre ele e a Rhaenyra. Olha, eu não li os livros e pesquisando depois que eu assisti esse episódio, eu descobri algumas coisas presentes aqui não está no livro Fogo e Sangue. Na obra, quem monta o Robô Ovelhas é uma personagem que se chama Nithos. Ela até desenvolve uma relação muito próxima ao Daemon e sai até os fuxicos aí de romance. A série decidiu ir por outro lado e puxou a história para a filha do Daemon. Segundo o responsável pela adaptação, né, a ideia foi tirar um pouquinho esse Daemon imaturo, sabe? Trazer um cara mais portado e tal, com menos infidelidade e tentar fazer com que ele assuma um papel de pai, protegendo sua filha e tal. Eu acho uma mudança interessante porque agora não é um conflito amoroso. Daemon está mentindo para a esposa, só que agora para proteger a sua própria filha. O Criston Cole, enfim, chega lá em Harrenhal e encontra tudo destruído, queimado, né, porque a Veiga chegou e detonou com tudo. Mas ele não encontra quem ele foi procurar. O Elmond não está por lá, pelo menos a Alice Rivers, né, disse a ele que ele já partiu. Mas depois que ele levou aquela facada, o que será que aconteceu? Então o Criston resolve enviar um corvo lá para o Ormond em Tumbleton, dizendo que ele chegou em Harrenhal, porém não encontrou nem o Elmond, nem a Veiga. E isso é muito estranho, porque o trajeto até Porto Real não deveria levar tanto tempo. O Elmond está desaparecido. E enquanto a Veiga não aparece, ninguém sabe exatamente onde está a maior arma dos Verdes. Mesmo sem o apoio da Veiga, o Criston continua forte, né? E quer continuar com a guerra. Ele decide atacar durante a noite, sem dar espaço para os seus inimigos. E como ele diz, né? Isso não é tão legal de se fazer, mas é o que a gente vai fazer. A Rhaenyra também precisa proteger Tumbleton e envia o Hanghammer, né, com Vermithor para poder proteger a cidade. A justificativa a gente sabe que é militar, porém o Hug tem o quê? A sua família, tem um motivo pessoal para estar preocupado. E agora ele está no meio da ocupação Hightower. A Rhaenyra fala pro Hug que ele vai dividir essa vigia junto com o Alf Wright. Porém esse cara tá cada vez mais estranho. O cara entrou numa taverna, reviu os amigos ali da bebedeira e pediu pra Rhaenyra uma porrada. Não, ele nem terminou de falar, né? Mas estava pedindo pra ela uma porrada de favores pessoais pra essa galera. Cara, esse cara parece que é maluco. Tipo assim, o cara conquistou uma parada que todo mundo sonha, tá ligado? Ser um cara mais importante. Ele foi nomeado cavaleiro, né? Agora ele tem um dragão, o cara é montador do dragão. Mas ainda assim... Entendi não, mas tem gente que nunca muda, né? A questão é que ele acha, né, que ele tá sendo tratado como um soldado comum, sabe? E a Rhaenyra tem os dragões para proteger elas. Porém, com esses montadores bem mais ou menos e com motivos pessoais, como o Hug lá em Tumbleton, eu acredito fortemente que pode existir um problema muito grande aí. A gente vai descobrir isso nos próximos episódios, provavelmente. Então, o episódio revela o verdadeiro Daeron Targaryen, que é aquele ruivo que acompanha o Ormond desde o início. Ele é filho da Alicent, foi criado longe de Porto Real. E talvez exatamente por isso ele tenha se tornado tão diferente dos irmãos, né, do Aegon e do Elmond. Daeron parece educado, parece um garoto gentil e monta Tessarion, a Rainha Azul. Só que o Ormond não está preparando o garoto apenas para a guerra. Ele está moldando o cara para se tornar o rei. No final do episódio a gente descobre, né, que o Ormond realmente não estava lutando para
tomar o lugar, né, que seria do Aegon. Ele acredita, na verdade, que os dragões são uma maldição, que a família Targaryen levou corrupção e guerra para o Westeros. Mas ele sabe que o reino ainda aceitaria alguém com sangue Targaryen. E é aí que entra o Daeron, um príncipe que foi criado pelos Hightower, ligado à fé dos Sete, distante, né, do conflito dos irmãos. O Ormond quer usar o sangue Targaryen de Daeron para colocar um rei Hightower no trono. E para iniciar essa transformação, o jovem, né, que é todo gentil, educado e tudo mais, ele é forçado a praticar sua primeira execução. O Daeron hesita, né, fala em misericórdia, não tem jeito. Depois Tessarion queima ali, né, o que restou do corpo, e o Ormond diz uma frase que deve realmente perpetuar pelos próximos episódios. Agora nós começamos. E nesse momento a guerra deixa de ser só entre os verdes e os pretos. Agora existe um terceiro em busca do poder. Eu gostei muito desse episódio, mesmo que ele tenha menos escala do que os episódios anteriores, mas algumas situações aqui acabam avançando. O Aegon reaparece, né? Tem a Sunfyre também, que é rodeada de mistérios. Eu não vou colocar minha mão no fogo aqui, porque pode ter alguma reviravolta ainda nessa história, sei lá, para que existiria isso? Para que os caras colocariam essa dúvida na nossa cabeça? Será que esse dragão pode estar vivo? O Daemon acabou protegendo sua filha e mentiu para a Rhaenyra. O Criston volta para a guerra, né? A Veiga e o Elmond estão desaparecidos. O Hugh chega em Tumbleton com o Vermithor. Eu pensei até que fosse a Veiga nesse momento, tá? Agora eu entendi mais ou menos um pouquinho da diferença, porque é tão grande quanto a Veiga, né? E o Daeron entrou no jogo, e agora para valer. Um dos maiores acertos aqui foi colocar o Ormond como uma ameaça de verdade. Ele não é apenas mais um Hightower tentando devolver o poder para os verdes. Ele tem um projeto próprio, e ele tem um exército para isso, tem uma cidade estratégica, o cara tem até um dragão. Para mim, o episódio não foi sobre uma batalha, foi sobre preparar quem vai começar a próxima. Agora meio que tudo parece encaminhar para um grande confronto em Tumbleton. E eu acredito que o final da temporada pode trazer isso. Além disso, eu não sei se vocês perceberam, parece que existe outro grande problema em Porto Real. A Helaena pode estar grávida. E se isso for confirmado, a Rhaenyra pode ter mais um descendente do Aegon dentro da Fortaleza Vermelha. Ou seja, o episódio terminou sem uma grande batalha, mas deixou vários pavios acesos. E todos, meu amigo, parecem estar muito próximo do fogo. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários. O que você achou dessa virada do Ormond agora com o Daeron? Porra, tudo pode acontecer. Principalmente porque a gente imaginava que iam ficar sempre o verde contra o preto, e é sobre isso. Mas não, agora a gente tem uma terceira pessoa que quer chegar ao poder e tem motivos para isso. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, um grande abraço, até a próxima, tchau!